Existem 3 passos principais que são necessários ser feitos para que você possa iniciar a avaliação de um problema ou para que você possa conseguir pensar na resolução de um problema. O primeiro passo é você identificar o problema. No momento que você identifica o problema, você tem que avaliar, é o segundo passo, avaliar a situação. E com base na avaliação que você tem, no prospecto desta avaliação, o resultado desta avaliação, você delineia um plano de ação. Exemplo que nós lemos na palavra de Deus, aquele jovem tinha feito algo desagradável aos olhos do seu pai. Ele resolve que ele precisa conhecer o mundo. Ele resolve que é época dele desfrutar das belezas, das maravilhas que o mundo oferece. Aí ele fala para o seu pai: olha, meu pai, vende tudo que você tem, ou então pega a minha parte, eu preciso da minha parte, da minha herança, pois eu quero sair, quero conhecer o mundo. O seu pai certamente ficou constrangido com esse pedido do filho. Poxa, está tudo bem aqui, tudo confortável, eu trabalhei tantos anos, construí tudo isso para você, você quer ir embora? Eu disse: não, quero a minha parte. Bem, pai não tinha alternativas, acabou fazendo o que o filho pediu. Diz que ele reuniu tudo o que tinha depois da divisão dos bens. Depois de algum tempo, ele ainda usurpou do seu pai. E aí ele foi para uma terra distante. E ali, quando acabou os seus recursos, ele começou a ter necessidade. E em passando necessidade, ele foi procurar trabalho, porque ele precisava de dinheiro. Por que ele precisava de dinheiro? Porque os seus amigos que estavam com ele o haviam desprezado. Eles estavam com ele por causa dos seus recursos. E agora, ele numa situação totalmente calamitosa, vai trabalhar em uma fazenda onde ele teria que alimentar os porcos. Mas vejam bem, nem a comida que ele dava aos porcos lhe era dada. Ele não podia comer aquela comida. Não lhe era permitido. E a palavra diz assim: não lhe permitiam que comesse. E ele pensa: poxa, na casa do meu pai, os nossos empregados, os caras estão bem lá, rapaz. Eles comem. Meu pai dá um uniforme, meu pai dá picape para eles dirigirem, né? Meu pai dá até escalete para eles irem para a rua. Quantos empregados, vocês conhecem aqui nesse país, quantos empregados têm carro novo dado pela empresa? E ele era de uma família rica, então ele sabia disso. Ele pensou: peraí, eu vou pelo menos pedir para o meu pai para que ele me trate como um dos empregados, que é muito melhor do que isso aqui, ué. E aí nós chegamos no verso 20. E ele levantou-se e foi. Aqui está o segredo da tua vitória, querido. Aqui está o segredo da tua vida. Aqui está o segredo do resto dos teus dias a partir desta noite. Porque não interessa que você identifique o problema. Não interessa que você avalie o problema. Ah, está me causando danos, é um prejuízo, corta a minha comunhão, tira a minha relação com Deus, não me deixa me dar bem com o pastor da igreja. Você continua prostrado, caído e cedendo cada vez mais a pressão que este problema exerce sobre você. Está na hora de você levantar-se de onde você está e comece a caminhar em direção ao problema, em direção à situação, e em frente como homem, como mulher de Deus, e Ele vai estar ao seu lado, Ele vai te dar a vitória, Ele vai te conceder aquilo que deseja o teu coração. Glórias a Deus. E levantou-se e foi, aleluia. Quando você se levantar e vir cair no seu coração, a semente veio, Deus falou com você, mas na semana que vem você continua do mesmo jeito, nada mudou. Como é que você vai influenciar o mundo? Aliás, se você quiser influenciar o mundo, você tem que identificar o padrão de comportamento do mundo. O comportamento do mundo, sabe qual é? Eu estou bem quando tudo está bem, eu estou mal quando tudo está mal. As pessoas vivem de acordo com o season. Tem pessoas que acordam no inverno todo dia. É um chororô, é uma chuvaria, é um problema. São só nuvem negra. Ele acorda, coisa maravilhosa na palavra de Deus. E às vezes eu penso: Senhor, o que eu vou pregar nessa noite? E Deus começa a falar comigo. Mas Senhor, eu já preguei nesse capítulo, eu já preguei nesse versículo, eu já preguei aí. Um dia Deus assim, abre a minha palavra, Gênesis capítulo 1, verso 1. Senhor, o que eu vou ler aqui? Isso aqui, e no princípio criou Deus os céus e a terra. Fala, eu quero que diga só 2 palavras daí. Qual? No princípio Deus.
Irmãos, eu nunca preguei tanto na minha vida. 2 palavras do princípio, Deus. Querido, há tanta iluminação, há tanta palavra de Deus para você dentro da palavra que você não faz ideia. Está na hora de você se levantar, tomar uma atitude e partir para a agressão. É verdade. Irmãos, Salomão pediu um conselho para seu pai. Ele chegou para ele assim: olha, levanta-te e ser homem. Você vai levantar nessa noite e você vai sair vencendo. Aleluia. Oh, a luta está lá. Você sabe qual é a tua dificuldade. Avalie, querido, o que é que está te privando da presença de Deus. O que é que está te privando de ser um crente mais fervoroso. Rei Uzias, um dos reis mais proeminentes da história de Israel, tinha 3.200 soldados de elite a seu serviço. Considerado um dos grandes engenheiros da sua época. Comprou armas poderosas e guardou todas as colunas da cidade de Israel. Pôs em retirada os seus inimigos e triunfou, e a sua fama se espalhou pelo mundo inteiro. Mas tinha um problema. Esse rei esqueceu-se de dar a glória devida ao Senhor e deixou que o orgulho crescesse no seu coração. Um dia ele resolveu, no seu engano cegueiro espiritual, entrar dentro do templo e oferecer um sacrifício, ao qual o sumo sacerdote chega para ele: não, rei, não compete a você fazer isso, somente aqueles que foram separados segundo a lei de Moisés. Ele ignorou e continuou sacrificando. Sabe o que aconteceu? A sua testa ficou leprosa imediatamente. E o rei, ao perceber que estava leproso, saiu correndo e retirou-se, e ficou leproso até a sua morte. O teu orgulho tem te impedido de ser uma bênção, porque Deus quer que você se desdobre diante dele, e você chore diante dele, e você se derrame na sua presença, e você esqueça tudo que o mundo está te dizendo, dê ouvido somente à sua palavra. Deixa o Espírito Santo de Deus massagear o teu coração. Irmãos, quando o Espírito Santo de Deus começa a massagear o meu coração, primeiro que enfraquece as minhas pernas, eu já não sinto firmeza, eu começo a querer me curvar, porque ele começa a me convencer de pecado. Eu começo a ver que eu sou pecador e eu careço da glória de Deus. E aí então ele encontra a palavra de Deus na minha vida, ele encontra a palavra de Deus no meu coração, ele acha o elemento, e quando ele encontra o elemento, ele começa a curar as minhas feridas, ele começa a afastar de mim a tristeza, ele começa a afastar de mim a angústia, quando eu entro na presença de Deus pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu me apresento diante dele com o coração quebrantado, contrito, abatido, ele não me despreza, ele ouve a minha voz quando clamo por socorro, ele é o meu pastor e nada me falta, ele cuida de mim, ele me abençoa, ele me guarda, ele me protege, ele põe a sua mão sobre mim e o inimigo não tem ocasião contra a minha vida, ele guarda os meus filhos, ele guarda a minha casa, ele guarda a minha posse, ele guarda o meu viver, ele me dá vida e vida com abundância, porque ele é Deus. Aleluia. Esse Deus que você serve, esse Deus que está aqui nesta noite, Deus que visita o coração, visita a mente, visita o ser de cada um e diz: está na hora de você tomar uma atitude. Aleluia. Dá um passo para mim, dá um passo em minha direção. Eu submeta-se à minha palavra, humilha-te diante de mim e eu vou te abençoar.